Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Nós temos feito os nossos devocionais pela manhã, nesse livro, observando a finalidade da sabedoria e dos meios que o Senhor nos deu para que ela chegue até nós. E também o motivo de buscarmos ou de termos o nosso coração e a mente aberta para receber a sabedoria. Nós temos visto que a sabedoria é uma evidência daquele que anseia pelo conhecimento de Deus, daquele que anseia pelo temor do Senhor. A sabedoria nos faz ensináveis. E diferente do conhecimento que esse mundo fomenta, quanto mais conhecimento nós recebemos da palavra do Senhor, mais nós nos tornamos ensináveis. Porque quanto mais nós vemos a vontade do Senhor, mais nós suspeitamos de nós mesmos e nós sabemos o quanto nós somos deficientes, falhos, carentes. Nós vemos com mais profundidade o nosso coração. Nós tememos as nossas escolhas, nós tememos as palavras que são produzidas no nosso coração e nós tememos como a nossa mente, ela processa os nossos pensamentos, porque nós conhecemos o quanto ainda a estutícia que nasceu em Adão por decorrência da queda ainda habita em nós de forma muito intensa, mesmo depois de ter sido iniciado uma transformação na nossa mente e ter sido modificado o nosso coração. Então nós temos visto, meus irmãos, a necessidade de ser sábio, especialmente olhando para aquele que recebeu a maior carga de sabedoria que esse mundo já viu, cujo não havia outro igual, e mesmo assim as concupiscências do seu coração entulharam, soterraram a sabedoria que ele recebeu do Senhor por causa das vaidades do seu pensamento. Então, como dom de Deus, como graça do Senhor, ele foi incumbido pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, a mente de Deus foi colocada na boca de Salomão e Salomão revelou para nós e o Santo Espírito de Deus compilou esses provérbios para que nós pudéssemos viver uma vida de tal forma que nós não incorrêssemos nos mesmos erros, nas mesmas vaidades, nas mesmas tolices que Salomão incorreu. Então, o provérbio, esse livro de provérbios, ele foi dado para essa finalidade. Versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e o bom siso. Ouça, sábio, e cresça em prudência, e o instruído adquira sabedoria. Nós refletimos da última vez nos versículos 8 e versículo 9. O tema da nossa reflexão foi: a sabedoria dos pais é preciosa para os filhos. E nós estamos num tempo de extrema escassez, de ansiedade dos filhos pela sabedoria dos pais e a escassez de ansiedade dos jovens pela sabedoria dos mais velhos. Infelizmente, muitos jovens veem personalidades na internet, influencers, como detentores de mais sabedoria, de mais dignidade do que os próprios pais, do que os próprios adultos. Esses são instrutores das suas vidas, enquanto os pais e a sabedoria dos pais, pela simplicidade, é desprezado. E quando não há essa ansiedade dos filhos ou dos jovens pela sabedoria dos pais ou dos adultos ou dos mais velhos, e esses pais ou os mais velhos têm a responsabilidade de serem sábios, por isso ser sábio não é uma opção, é uma responsabilidade, é um dever buscar sabedoria. Esses pais e esses adultos, sendo desprezados por esses jovens, sendo desprezados por esses filhos, e esses filhos fazem com que eles, a si mesmos, se constituam tolos.
perversos, peregrinos no mundo de morte, cuja vaidade dos seus pensamentos, cuja ansiedade dos seus corações pavimentarão um caminho de desgraça. Irão sorrindo, irão contente, irão satisfeito, irão com toda a liberdade e volatilidade que os seus corações naturalmente, por causa da queda, fomentam, edificam, e mesmo assim eles caminham para um mundo de morte, para um fim de morte. Versículo 8 tem uma expressão que se repete durante todo o livro, 23 vezes essa expressão, filho meu, filho meu. Então nós vemos a paternidade aqui gritando aos ouvidos, mostrando amor e cuidado, a ansiedade de um pai pela salvação dos filhos. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. E mais uma vez, nós não podemos esquecer, não podemos deixar de trazer à mente que quem fala é Salomão. E nós vimos como Davi, o seu pai, exortou, orientou e alertou Salomão sobre os caminhos que ele deveria seguir, sobre o cuidado que ele deveria ter. Portanto, quando Salomão escreve aqui, ele está nos ensinando implicitamente que isso aconteceu com ele porque ele não ouviu. Isso aconteceu com ele porque ele não deu ouvidos. Se ele fosse o homem que Davi foi, se ele tivesse o coração que Davi teve, embora com todas as imperfeições, com todos os erros, mas lá sempre habitou o temor do Senhor. Em meio de vacilos, em meio de tropeços, mas o temor do Senhor estava lá. O anseio pelo santo estava lá. O anseio pelo sagrado estava lá. O desejo por Deus estava lá. Se ele tivesse isso, as concupiscências do seu coração não soterrava esse temor, não soterrava a sua fé. Então, o que Salomão está dizendo aqui para nós é que ele não ouviu. E por ele não ter ouvido, ele caiu. Por ele não ter ouvido seus pais, o seu pai, por ele não ter dado ouvido àquele que deveria ser um instrutor, o seu instrutor, ele caiu, ele vacilou. Vamos ler aqui do versículo 10 ao 14, será a nossa reflexão de hoje. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui algo muito especial, muito peculiar. O pai não somente está mostrando um caminho ao filho, mas ele está mostrando as armadilhas desse caminho, ele está mostrando os perigos desse caminho, ele está mostrando onde existe emboscada, ele está mostrando qual o tom da voz do perverso, ele está mostrando como o filho deve se desviar. Agora, entenda uma coisa. Mais do que todos, os jovens têm que suspeitar de si mesmo de forma ainda mais intensa. Porque ele não teve vida suficiente, ele não teve tempo suficiente para ser sábio. O jovem não é sábio. O jovem carece de instrução, carece de cuidado. E se o jovem, como é natural, da rebeldia do seu coração, se o jovem se fizer mestre, ele se fará tolo, porque ele não tem estrutura para o ensino, ele não tem estrutura para a liberdade, ele não tem estrutura para a autonomia, ele não é autônomo.
Nós precisamos saber isso, nós precisamos saber como os instruir quanto a isso, e eles, vocês jovens, precisam ser ensináveis. Todas as vezes que vocês se deparam ou ficam diante de uma pessoa mais velha do que vocês, vocês devem se portar como ensináveis, como alunos, e isso começa em casa. Terrível coisa é quando o jovem se porta assim fora de casa e dentro de casa é um rebelde. Terrível coisa é, porque ele está zombando da onisciência de Deus. Ele pensa que Deus não vê. Ele pensa que Deus não discerne. Ele pensa que Deus não enxerga. Ele quer construir um mundo de faz de conta, um mundo de ilusões. Ele quer criar uma fachada, embora no interior esteja completamente destruído. Então, entenda algo aqui, nós precisamos valorizar o que a Bíblia valoriza. As mulheres, por exemplo, especialmente as mulheres, têm medo de dizer a sua idade, não é? Por quê? Porque tem medo dos homens. Não, ao invés de temer a Deus, tem medo de homens. E temem dizer a sua idade porque acham que vão ser desprezadas ou que acham que isso vai lhe causar algum tipo de inferioridade. Mas, meus irmãos, vocês já pararam para ver como a Bíblia valoriza a longa vida, a longevidade? Como a Bíblia valoriza os cabelos brancos? Já pararam para ver isso? Então, ao contrário do que a nossa cultura valoriza, a Bíblia, a palavra do Senhor, portanto, o próprio Senhor, ele valoriza os longos anos de vida. A vergonha deve ser qual? Quando os cabelos brancos aparecem, quando o tempo passa, quando as rugas aparecem, quando a pele começa a ficar mais enrugada, quando os músculos começam a cair, quando tudo isso acontece, a sabedoria não cresça junto. Essa deve ser a vergonha. Esse deve ser o temor. Mas nós somos tão conduzidos silenciosamente por essa cultura mundana que nós expressamos temor aos homens ao invés de temor a Deus e sequer percebemos. Quantas pessoas se arrumam para Deus, para os homens e não para Deus? Quantas pessoas, mulheres ou homens, se arrumam para dar uma resposta à sociedade, mas não para Deus? Quantas profissões são escolhidas para dar resposta a uma sociedade e não para Deus? E quando nós vamos explicar, nós colocamos vários mas, é porque, foi por isso, eu escolhi. Se a sabedoria não for fomentada no lar, nós não teremos pessoas sábias na sociedade. Nós não teremos uma igreja sábia. Observa os sis que aparece aqui, até o versículo 19. Esses sis, nesses sis, o Salomão está mostrando as possibilidades de queda, as possibilidades de armadilha. Ele está apontando as possibilidades de engano. Por quê? Porque ele viu isso, irmãos. Ele viu, ele trilhou esses caminhos e foi nesses caminhos que ele caiu. Foi nessas armadilhas que ele caiu. Então ele sabe muito bem quando um pai, quando alguém que viveu mais tempo diz, olha, se você fizer isso, se você tomar essa escolha, é claro que aqui não é um livro profético e nós não somos o profeta a rigor da palavra. Mas existe o pragmatismo da sabedoria, o pragmatismo da vida. E o livro de Provérbios é um livro pragmático, no bom sentido do termo, na asepsia do termo aí. É um livro que mostra a boa conduta, que mostra a forma correta de viver. Então nós sabemos, por experiência própria, que se conduzirmos a nossa vida de tal forma, nós cairemos. A estutícia do coração faz com que, quando a boa providência de Deus nos atinge, quando nós fazemos aquilo que nós fomos exortados para não fazer, e a boa providência de Deus nos guarda e nos protege das consequências danosas, portanto, nós fazemos o que nós não deveríamos fazer, do que nós fomos exortados a não fazer,
e nós não temos o fim que nós fomos orientados que teríamos. Ou seja, nós não sofremos as consequências negativas, nós não erramos, nós não sentimos dores. Aí quando isso acontece, a estutícia diz assim, viu? Não aconteceu nada. Viu? Não deu erro. Viu como eu não sofri? Viu como deu certo? Talvez você não seja tão sábio assim. Isso é zombaria do instrumento de graça que Deus nos concedeu, que são os mais velhos que se importam com os mais jovens, que são os mestres que se importam com os alunos, que são os tutores que se importam com a criança que está sendo cuidada, que é o discipulador que se importa com o discípulo, que são os pais que se importam com os filhos. Isso está sendo feito não para uma queda de braço ser realizada, mas para preservar a vida do jovem. Esses cis aqui, eles mostram o caminho. Quando ele começa no versículo 11, a partir do versículo 12, né? Se pecadores querem seduzir-te, então ele diz como, a partir do versículo 11, como será essa sedução. E do versículo 13 e 14, ele diz quais os argumentos serão utilizados. No versículo 11 e 12, nós vemos a proposta. Eles dirão, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. E então, diante dessa proposta, vêm os argumentos. Acharemos toda sorte de bens, nós seremos prósperos, nós teremos recursos em abundância, nós seremos felizes, nós seremos aceitos pelo meio, nós seremos aceitos pela sociedade, nós seremos aceitos pela galera, nós não ficaremos sozinhos, nós não ficaremos isolados. Vamos, sejam iguais a nós. Nós vivemos hoje uma cultura assim de estupidez mesmo. A sabedoria, ela não é exaltada. Quanto mais tolo nós somos, mais exaltado nós somos. Basta ver os vídeos que viralizam na internet. Quanto mais estúpido são os feitos, mais visualizações eles têm. Quanto mais tolos e ridículos, mostrando vividamente o que é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele perde o alvo completamente. O homem sem Deus valoriza bichos ao invés da imagem e semelhança de Deus. O homem sem Deus exalta cachorros e gatos e animais ao invés de crianças. O homem sem Deus prefere ter um cachorro do que ter filhos. O homem sem Deus é estúpido, é tolo. É a imagem de Satanás. É a semelhança do pecado. É a personificação viva da carne. É a evidência grotesca desse mundo mal. Esse é o homem sem Deus. Ele perde completamente o foco. E os jovens, ou todos nós, para falar a mesma linguagem da hora, para falar a mesma linguagem da mola, nós pegamos os mesmos trejeitos. Nós pegamos o mesmo dialeto. Nós queremos estar no meio. Nós não queremos fazer algo diferente. Todos na escola estão falando, todos na universidade estão falando, todos no trabalho estão falando, só eu que não sei. Nós sabemos. Mas nós repudiamos porque é estúpido. Nós não valorizamos a estupidez. Se nós exaltarmos a estupidez, os nossos filhos serão estúpidos, serão tolos, serão ignorantes. Nós não exaltamos a estupidez. E nós não devemos ter temor ao homem querendo fazer parte de um grupo, querendo fazer parte do meio, querendo ser aceito. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos ser abraçados por Cristo. Nós precisamos ser aceitos por Cristo. Nós precisamos ouvir as palavras de aprovação de Cristo, servo bom e fiel, não do meu amigo, não do meu colega, não da minha galera, não dos jovens, não likes na internet. E Deus nos deu um instrumento de graça. Nós podemos ser uma cruz para os nossos pais, ou nós podemos ser uma coroa de glória. Eu estou falando de você, filho. Eu estou falando de vocês.
Vocês podem matar os pais de vocês de desgosto ou ser um diadema em suas cabeças. Se vocês honram outros mais velhos, mas não honram os seus pais, vocês estão evidenciando a desgraça do seu lar. E vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são brancos e limpos, e por dentro vocês estão cultivando podridão. E fazendo isso, vocês estão enganando a igreja do Senhor, porque vocês não são realmente o que vocês mostram ser. Entenda, jovem. Não adianta o quanto você queira se parecer. Você não é sábio. Você precisa de nós. Você precisa dos seus pais. E o quanto mais cedo vocês aceitarem isso, mais rápido vocês caminharão para a sabedoria. Vocês precisam entender muito bem. Tema a Deus e não os homens. E nós também. Nós mais velhos também precisamos entender isso. Nós não precisamos ser aceitos no nosso trabalho. Nós não precisamos ser aceitos pela sociedade. Nós seremos os perseguidos, irmãos. Nós seremos repudiados. Nós precisamos cumprir a nossa vocação. É isso que nós precisamos fazer. E fazendo isso, nós precisamos ser luzeiros, nós precisamos ser sal. Nós somos o instrumento de retardo da podridão desse mundo para que a vontade do Senhor se cumpra até a plenitude do tempo em que Jesus Cristo virá para consumar a sua obra. É por causa de nós que esse mundo não acabou ainda. É por causa de nós que ainda existe moralidade, ainda existe ética. Porque em nós a graça comum do Senhor reluz de forma ainda mais intensa. Em nós somos a evidência gritante e visível da graça especial e maravilhosa do Senhor. Nós somos a expressão mais profunda e plena da graça do Senhor. Aqueles que não têm a Cristo, eles experimentam a graça comum. Nós não experimentamos só a graça comum do Senhor, que faz com que o sol nasça sobre justos e injustos. Nós experimentamos a graça de Cristo Jesus, a graça transformadora, a graça reluzente, a graça especial do Senhor. Nós experimentamos. A nossa responsabilidade vai muito além de ser aceito pela galera, de ser aceito pela sociedade. Nós repudiamos isso. Porque se nós esperarmos isso, nós estamos esperando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que nós não teríamos. Nós seremos perseguidos. Nós seremos repudiados. Nós seremos desprezados. Mas uma coisa o Senhor nos garantiu: nós alcançaremos a vitória. Nós alcançaremos a vitória. Isso nós temos por garantia, irmãos. Entenda que os pais fazem as mesmas coisas que Salomão está fazendo aqui. Olha, não faça isso. Não faça isso. O que nós vimos na devocional passado é que a sabedoria adorna o rosto. A sabedoria nos deixa belos. Eu vou contar uma história para vocês que eu achei muito engraçada. Eu fui estudar numa escola municipal, estadual, em Fortaleza. Marvin. Estudava no Marvin. Quem conhece o Marvin? Estudava lá, né? E, rapaz, tinha um cara lá, o cara era bonito demais. Conheci um cara, o cara é bonito, meu irmão. Rapaz, mas tem uma beleza de umas pessoas que a gente admira mesmo, né? Porque o cara era bonito, o cara era muito bonito, né? E eu disse, rapaz, que cara bonito esse, viu? Só que eu percebi uma coisa, o cara não era tão baixinho, não era tão alto, né? Do tamanho legal, né? E a aparência muito, muito bela. E esse cara, ele não tinha nenhuma garota perto desse cara. Esse cara não conversava com garota. As garotas não ficavam procurando chamar a atenção dele. E isso me fez nascer um questionamento em mim. Né? Eu disse, rapaz, mas por quê? Existem pessoas tão feias aqui, caras tão feios, e são rodeados de garotas. Eu não era crente não, certo? Rodeados de garotas.
E aquele cara ali que é tão bonitão, não tem uma garota em volta daquele cara. Isso quando eu comecei a estudar lá, né? E aí o tempo foi passando e eu fui sabendo o porquê. Aí eu descobri o porquê em algumas conversas que eu tive com ele. Olha, eu tive esse discernimento sem ser crente, viu? O cara só falava besteira. A boca do cara só saía estupidez. O cara era completamente infantil. Era um menino, era um moleque. De boca calada, ele parecia o Brad Pitt com Tom Cruise misturado. Mas quando ele começava a falar, ele parecia o Tiririca. Olha, eu estou falando, eu não estou falando de crentes, não. Eu não estou falando do seio da igreja, não, que tem a sabedoria. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do mundo que repudia em certos aspectos e cuja a estutice, a ignorância, a tolice entulha a beleza, entulha a beleza. Quando a gente lê Provérbios, principalmente nesse primeiro capítulo, a gente percebe que como a sabedoria adorna o rosto, como a sabedoria dá beleza a nós, irmãos. A sabedoria mostra, por exemplo, para as mulheres, a simplicidade, a singeleza e a graça da feminilidade. A mulher aprende que para ser bela, ela não precisa ser vulgar, não precisa ser sensual, não precisa ser erótica. Ela precisa só expressar a sua feminilidade. E isso reluz a beleza dela, a graciosidade, a fragilidade da mulher. É uma das suas maiores belezas. Quando a mulher quer entulhar, quando a mulher quer esconder essa fragilidade, ela demonstra características que não foi dado a ela na criação. Ela quer demonstrar características que foi dada ao homem, de força, de virilidade. É isso que ela quer mostrar. E isso a deixa feia. Isso não reluz a beleza dela. A sabedoria exibe isso, a sabedoria mostra isso. A sabedoria mostra uma beleza que foi intencionada pelo Senhor. Então, entenda, nós precisamos muito entender como essas palavras aqui são verdadeiras. Olha, a biografia de Salomão faz reluzir quanto essas palavras são vivas. Olha para Salomão, olha para a vida dele, olha para a desgraça da vida dele, olha para os caminhos tortuosos que ele viveu. Então, se nós tivermos dúvidas que essas palavras realmente são verdadeiras e vivas, nós podemos olhar para a biografia daquele que as escreveu e o fim que ele teve. Nós não precisamos cometer os erros que outros que viveram mais do que nós cometeram. Nós não precisamos cometer. E nós precisamos entender, tanto jovens quanto adultos, que Deus sempre preservará pessoas sábias ao nosso redor. Bom, o tema do nosso devocional eu vou dizer agora no final, né? Os pais são bússola de sabedoria para os filhos. São bússola. Os pais mostram o caminho. Os pais mostram os declives, os aclives, as depressões na estrada. Os pais mostram os buracos. Os pais mostram o precipício. Os pais mostram os perigos. Os pais mostram a emboscada. Olha, alguém vai se aproximar de você. Olha, jovem, você está conhecendo o seu corpo agora. O seu corpo está exibindo formas que antes não tinham. Você está se descobrindo, jovem. Existem outros aí que irão espreitar no caminho. Existem outros que verão você como um pedaço de carne que deve ser consumida. E eles sabem quais os artifícios. Quando seus pais brigam com você, quando seus pais gritam com você, quando seu irmão briga com você, eles usarão outras palavras. Olha, mas como você é linda, como você é bela. Olha, eu queria tanto ser seu amigo, eu queria tanto lhe fazer feliz, eu queria tanto ser carinhoso com você.
E você vai contrastar, porque em casa você vê briga, em casa você é exortado a todo instante, mas esses não, esses parecem tão graciosos para você. O que Salomão está fazendo aqui é lhe ensinando a discernir a voz de Satanás. Olha, esses, eles querem ser para vocês sepultura, abismo. Eles querem que vocês trafeguem com ele a mesma estrada de destruição. O que Salomão está fazendo aqui é mostrando os dois caminhos do versículo 7. Aquele que teme o Senhor e é sábio, e aquele que não teme o Senhor. Os loucos, o caminho dos sábios e o caminho dos loucos. O caminho dos sábios é ouvir os pais. É ouvir a sabedoria dos pais, é ouvir a sabedoria dos mais velhos. O caminho dos loucos é ouvir a voz e atender à voz dos loucos. O que Salomão está mostrando aqui são os instrumentos de graça de Deus, bússola, para trafegarmos por esse grande vale da sombra da morte. Então entenda aqui, desprezar essa bússola não somente é tolice, mas é desonra aos pais e desonra a Deus. E entenda, é morte. Você precisa de bússola para andar nesse mundo mal. Você precisa de bússola. Você não sabe do amanhã. Você não sabe o que acontecerá amanhã. Você não tem ideia. Mas existe uma probabilidade da vida, e isso se chama sabedoria, que os mais velhos têm, que os sábios têm, que os adultos têm. E esses, entendam, adultos aqui, entendam, vocês devem crescer não somente em estatura, vocês devem ter não somente cabelos brancos, mas os cabelos brancos devem reluzir a sabedoria que vocês inculcam nos seus corações. Porque os jovens precisam de vocês. Porque aqueles que vieram depois de vocês precisam de vocês. E os jovens têm que entender essa responsabilidade. Vocês não devem crescer somente em estatura, mas vocês devem buscar sabedoria. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado por tua palavra que não nos deixa cegos, ó Deus. Obrigado por graciosamente mostrar para nós as armadilhas e os perigos que outros caíram e que nós, ó Deus, que viemos depois, não precisamos cair. Nós vemos a história de Salomão e vemos tão maravilhoso dom que ele recebeu. Nós, algumas vezes, até em momentos de dificuldade, invejamos a sua sabedoria. Mas nós percebemos, ó Deus, através dos ensinos do Senhor, que a verdadeira sabedoria é temer o Senhor. A verdadeira sabedoria é correr para os teus braços. E cientes de que nós não podemos fazer isso sozinhos, o Senhor nos concede instrumentos de graça, especialmente e primeiramente no nosso lar. Oh Deus, ajuda-nos a honrar a sabedoria dos pais. Ajuda a cada um aqui perceber a maravilhosa graça, o maravilhoso presente de Deus que é ter pais que temem ao Senhor. Imperfeitos, errando muitas vezes, mas eles temem ao Senhor, meu Deus. Ajuda a cada um aqui perceber que eles são mais sábios, mais inteligentes, mais instruídos, são mais mestres do que qualquer outra pessoa na face da terra e são aqueles escolhidos por Deus a dedo, pelo Senhor, meu Pai, para instruí-los. Ajuda-nos, ó Senhor bendito, a olhar para essas bússolas maravilhosas, sejam pais ou adultos, para aqueles que não têm pais piedosos, e recebê-los como instrumentos de graça. Em nome de Jesus. Amém.